Queridos irmãos, quero cumprimentá-los na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar e hoje, na classe dos jovens, vamos juntos estudar a lição de número 9, que tem como título O Livre-Arbítrio na Salvação. Temos como objetivos específicos, em primeiro lugar, apresentar o livre-arbítrio como um dom de Deus. Em segundo lugar, saber o que é graça preveniente e como ela opera. Por fim, explicar a salvação como uma escolha capacitada pela graça. O texto principal encontra-se no Evangelho conforme escreveu João, capítulo 3, versículo 18, que na versão da revista nos diz: Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Comparando traduções, a versão dinâmica NVI nos diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. A paráfrase NTLH segue esta mesma linha quando diz: aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Por quê? Razão, motivo. Não crê no Filho único de Deus. Perceba que essa passagem bíblica, ela divide as pessoas, a humanidade, em duas categorias. Os crentes, aqueles que creem, e os descrentes, aqueles que não creem. Nosso destino eterno, é que eu falo da humanidade de forma geral, é determinado por nossa atitude com respeito ao Filho de Deus. Qual é a minha atitude, a minha postura diante de Jesus? Quem crê, quem confia nele como Salvador, não é julgado. Em outras palavras, não é condenado. Mas quem não crer nele, quem nele não confia, já está condenado. Vive já desde já de agora, como alguém que está sob condenação. O Senhor Jesus, ele terminou a obra da salvação. E agora depende de cada indivíduo decidir se aceitará ou se o rejeitará como Salvador. Irmão Murilo, você está dizendo um negócio desse aí, cabe a cada indivíduo. Essas palavras não são minhas, são do William MacDonald, em seu comentário sobre o Evangelho de João. E ele prossegue dizendo: é algo terrível rejeitar um presente de amor tão grande. Se uma pessoa não crê no Senhor Jesus, Deus nada pode fazer por ela a não ser condená-la. Crer no nome dele é a mesma coisa que crer nele. Essa linguagem, ela parece um tanto esquisita para nós agora, no século XXI. Mas na Bíblia, o nome de uma pessoa representa ela. Então, se você confia no nome dele, na linguagem bíblica, é o mesmo que dizer confiar nele. Ter fé em Cristo é a chave para a salvação. Você precisa ter fé nele. A fé é a causa instrumental da nossa salvação. É o meio pelo qual nós nos apropriamos da graça de Deus. E não adianta aqui jejuar, não adianta orar, não adianta cantar, não adianta cursar teologia, não adianta você pegar todos os seus bens, todo o seu dinheiro e dar aos pobres. Não adianta você fazer nada disso se você não crer de forma pessoal no nome de Jesus. Porque o texto deixa bem claro, é necessário crer. Quem crê não é condenado. E quem não crê já está condenado. No presente tempo, agora, nesta vida, ele já está sob a sentença de condenação. Por quê? Porque não crê no Filho unigênito de Deus. Progredindo, o resumo da lição, de fato é um resumo, e está bem colocado aqui, quando nos diz: a salvação é um dom gracioso de Deus, vírgula, precedido pela graça preveniente, vírgula, e requer do ser humano uma resposta de arrependimento, vírgula, fé e perseverança. Vamos desembrulhar o resumo da lição
em 4 pontos, e as vírgulas aqui são importantes para isso. Primeiro, a salvação é um dom gracioso, é um presente. Na linguagem que utilizamos no discipulado, é um favor imerecido. Naquilo que eu venho ensinado aqui aos irmãos, a graça é o maior de todos os presentes, dado a quem merecia o maior de todos os castigos. Mas vamos aqui imaginar que você tem uma dívida que é impagável. Essa dívida é impagável. Digamos que você ganhe um salário mínimo e você deve 600 bilhões de reais. Olha, eu não sei quantas vidas você iria trabalhar para poder pagar essa dívida. No fim das contas, a linguagem é hiperbólica para dizer o seguinte: essa dívida é impagável. Você vai viver sua vida todinha e não vai quitar essa dívida. Pois bem, o pecado fez isso. O pecado nos colocou nessa posição de devedores diante de Deus. E essa dívida é tão grande, que é impagável. Aí sabe o que é graça? É Deus, por puro amor, não há mérito nosso aqui, não há nada, mas Deus, por puro amor, decide pagar essa dívida por mim e por você. É por isso que a salvação é um dom gracioso de Deus. Em segundo lugar, aparece aqui aquela palavra difícil, preveniente. O que é graça preveniente? O significado dessa expressão é simples. Graça que vem antes, preveniente. É uma graça antecipatória. O pecado nos deixou tão estragados, mas tão estragados espiritualmente, que sozinhos nós não teríamos vontade de buscar a Deus. Não temos vontade de buscar a Deus. É como se estivéssemos em um sono profundo, em um quarto totalmente escuro, a ponto de a gente não saber qual a saída. Antes de você decidir aceitar Jesus, de você decidir servir a Deus, Deus já estava trabalhando em seu coração. É isso que nós chamamos de graça preveniente. É Deus acendendo a luz. É Deus, lhe acordando. Ei, filho, acorde. Sem essa ajuda inicial de Deus, ninguém conseguiria ter fé. Então é Deus tomando a iniciativa em relação à nossa salvação. É por isso que eu posso lhe dizer com muita segurança que a perspectiva arminiana entende que a salvação acontece por iniciativa de Deus e por meio de sua graça. É graça do começo ao fim. É graça para aceitá-lo como único suficiente Salvador. É graça para permanecer na fé, para perseverar, para não se desviar. E é graça com relação à eternidade, a chegar ao estado eterno, a ter o corpo transformado. Graça do início ao fim. Qual o critério? A lição diz. O critério é o arrependimento. Deus espera uma resposta nossa. Essa graça preveniente, ela nos capacita a responder ao chamado divino, sim ou não, para o convite do evangelho. Então, arrependimento é dar meia volta. É quando eu escuto o convite do evangelho e dou as costas para o pecado e me volto para Deus. Fé, aqui, a fé e arrependimento sempre vão aparecer juntos como expressões de um mesmo ato. Então, o arrependimento é dar meia volta. Já a fé é a mão estendida do mendigo, de alguém que não tem nada, estendendo a mão, sabendo que o Senhor é benevolente, que o Senhor é gracioso, que o Senhor é aquele que perdoa, é aquele que muda, é aquele que transforma, é aquele que tira o homem do seu estado de miserabilidade e o coloca na posição de filho. E, por fim, a responsabilidade de perseverar. Tudo isso aqui está dentro do resumo da lição. A salvação, ela é um relacionamento. Você precisa continuar andando com Jesus. Se você decidir abandonar a fé, se você decidir abandonar o Senhor, virar as costas para Deus e voltar-se para o pecado novamente sem se arrepender, você perderá o presente que Deus preparou para a sua vida. Então, em termos simples, nós temos aqui o resumo de tudo que nós vamos tratar nos pontos e subpontos. Eu quero pedir aos meus irmãos do YouTube o triplo C. Faz tempo que eu não falo de triplo C aqui, né? Mas
Curtam, comentem e compartilhem. Não é remédio não, viu? É curtir, comentar e compartilhar. Os irmãos nos ajudam muito fazendo isso. Em reciprocidade, aqui na descrição do vídeo tem um link azul, aqui embaixo, tem um link azul para você fazer o download gratuito desse subsídio que estou utilizando como roteiro para esta aula. Ó que bênção! Mais de 10 páginas aqui de material explicativo para lhe abençoar. E é importante dizer aos irmãos que o subsídio completo com o mapa pedagógico está na plataforma da ferramenta. Aliás, na plataforma da ferramenta tem mas preste atenção, muita coisa que não tem aqui no YouTube. No YouTube tu tem só a pré-aula. No YouTube tu tem só o subsídio parcial. Se isso já te abençoa, imagina a ferramenta. Imagina a ferramenta. Então, para conhecer a ferramenta, o link também está aqui embaixo. Vamos lá. Ponto 1. O livre-arbítrio, um dom de Deus. Meu Pai. Que tema espinhoso é falar sobre livre-arbítrio, já que é um tema debatido na internet, nos programas de rádio, na rádio lá do Pastor César, no programa televisivo Vejam Só, e de um lado você tem um arminiano, de outro lado você tem um calvinista, e eles ficam ali se degladiando, uns dizem que o homem tem livre-arbítrio, outros dizem que o homem não tem livre-arbítrio, é livre agência, e fica aquele debate, e às vezes parte até para a baixaria, um atacando a fé do outro, no aspecto moral, atacando a pessoa do outro, você não é crente, e aquela bagunça às vezes que eu deixei muito de assistir esses debates por isso, né? Ninguém ganha, às vezes quem ganha não é quem tem o melhor argumento, é quem lacra, isso é um problema. Aqui é importante que se diga que eu estou falando para os irmãos da Assembleia de Deus. Eu estou falando para gente que vem de igreja, que é de confissão arminiana, quanto à soteriologia. Por que eu digo quanto à soteriologia? Porque a nossa fé pentecostal, ela está alinhada ao arminianismo nessa doutrina específica da salvação. Quanto ao que Armínio cria em outras matérias de doutrina, a gente não se alinha a ele, mas nos alinhamos aqui. Porque nós cremos que há uma depravação total, nós cremos que a graça é irresistível, nós cremos na eleição condicional, nós cremos na expiação ilimitada e nós cremos na capacidade de o homem apostatar da fé. E, consequentemente, abraçando essa perspectiva da mecânica da salvação, que é uma perspectiva, é algo relativamente secundário, eu vou já explicar por que é secundário, abraçando essa perspectiva, a gente crê no livre-arbítrio. Ok? Por que eu digo que a mecânica da salvação ela é secundária? Porque crer nessa mecânica, nesse modo como a salvação acontece, não me torna melhor do que o calvinista. E se o calvinista crê na mecânica da salvação, no desenrolar da salvação, como ele crê conforme a tulipe, não faz dele melhor do que o arminiano e não faz dele um herege. Ok? E eu falo aqui do calvinismo moderado, certo? Mas preste atenção. É um tema que a gente precisa entender o seguinte. Ambos creem que a salvação é pela fé em Jesus. Se antes ou depois da convenção, a gente não sabe. Então a gente crê que a fé é pela salvação, por meio da graça, pela fé em Cristo. Cristo é o conteúdo da fé. Não é o homem salvando a si mesmo, não é por obras, não é por mérito. Ambos creem assim. Ainda que hajam acusações que não são verdadeiras, não é? De ambos os lados. Mas ambos creem assim. E a gente precisa se manter nisso aqui, no essencial. Cremos na salvação pela fé em Cristo. É secundário a mecânica. Ok? Então, que isso fique bem claro. Estou falando para os irmãos da Assembleia de Deus e, portanto, nós cremos no livre-arbítrio. Aí o subponto 1 diz o seguinte: o que é livre-arbítrio? Eu já posso lhe dizer de antemão, mas não é a resposta completa, que livre-arbítrio é a capacidade que Deus concedeu ao homem de fazer escolhas conscientes e voluntárias entre o bem e o mal, entre obedecer ou rejeitar a vontade divina. Isso é livre-arbítrio. Agora, eu quero lhe mostrar uma perspectiva bíblica, mostrando a ideia de livre-arbítrio pré-queda, pós-queda e pós-queda
diante ou mediante a graça preveniente, ok? Vamos lá. A lição diz: por livre-arbítrio entendemos ser a capacidade concedida por Deus ao homem de fazer escolhas conscientes e voluntárias entre o bem e o mal, até aqui nenhuma surpresa, bem como de obedecer ou rejeitar a vontade divina, ok? Nesse sentido, como vimos na lição 2, o livro de Gênesis relata que o homem recebeu de Deus o dom do livre-arbítrio. Livre-arbítrio num contexto de pré-queda. O Criador formou com intelecto, consciência moral e vontade elementos que constituem a sua dignidade como pessoa humana. Nessa perspectiva, o ser humano é portador da imagem de Deus. No entanto, embora a imagem de Deus no homem tenha sido gravemente distorcida, ela não foi aniquilada pós-queda. Em Cristo, essa imagem pode ser plenamente restaurada, tornando o ser humano capaz de responder com um sim a Deus, pós-queda, mas com o ingrediente da graça preveniente. Antes do pecado original, do pecado de Adão e Eva lá no jardim, eles possuíam, Adão e Eva, um livre-arbítrio pleno e natural. O que é um livre-arbítrio pleno e natural? É um livre-arbítrio sem nenhuma pressão interna ou externa, conforme veremos aqui. Eles foram criados à imagem de Deus com a capacidade moral e espiritual intacta. Deus criou o homem. Deus fez o homem e disse assim: é bom que eu fiz. Está aprovado. Nós podemos dizer que a imagem de Deus no ser humano compreende sua racionalidade ou entendimento, sua moralidade e consciência, sua capacidade de deliberar e escolher, isto é, a sua volição, seu arbítrio, suas emoções, sua liderança natural, justa e harmoniosa sobre a criação, seu ser espiritual, ou seja, a sua capacidade de relacionar-se intimamente com Deus. Voltando aqui para o aspecto da volição, do arbítrio como um elemento constitutivo da imagem e semelhança de Deus, nós podemos dizer que essa liberdade que Adão e Eva tinham era a capacidade real de autodeterminação, de poder escolher livremente entre obedecer a Deus e desobedecer. Isso aqui é livre-arbítrio. Isso aqui é poder de autodeterminação. Como assim, irmão Murilo? Poder de autodeterminação? Como assim livre-arbítrio? Preste atenção. Livre-arbítrio não é poder fazer qualquer coisa. Isso não é o conceito de livre-arbítrio correto. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer qualquer coisa. Beleza, você tem livre-arbítrio? Tem, eu tenho livre-arbítrio. Então eu quero ver você voar. Mas é fácil, só pegar um avião. Não, eu quero ver você aí agora. Flutuar e sair voando igual o Superman. Por que você não vai fazer isso? Embora você queira. Porque isto está fora da sua capacidade de escolha. Você não tem poder autodeterminante para fazer isso. Eu quero voar, eu vou voar. Entende? Então, livre-arbítrio não é fazer o que se quer fazer. Livre-arbítrio é um poder de autodeterminação, onde eu faço aquilo que é possível ser feito mediante a minha vontade. Por exemplo, o homem no jardim podia escolher livremente, nesse livre-arbítrio pré-queda, entre obedecer a Deus e desobedecê-lo. Eram as opções possíveis para o exercício do arbítrio humano. E nessa condição, ele podia escolher sem necessariamente escolher o mal. A escolha do mal foi uma escolha contingente. Ele não era obrigado a escolher aquilo. Mas ele escolheu livremente o mal. Ele fez o uso errado de seu livre-arbítrio, ok? O homem não tinha necessidade de cair. A queda do homem não foi decretada. Deus decretou que o homem cairia. Não. O homem tinha livre-arbítrio. Após a queda, a natureza humana foi corrompida, é o que chamamos de depravação total e veremos mais à frente. O arminianismo clássico, e aqui eu estou falando do nosso viés teológico, concorda com a visão reformada de que o homem natural, por si só, perdeu o livre-arbítrio para o bem espiritual pós-queda. O livre-arbítrio do homem para o que é verdadeiramente bom, nas palavras de Armínio, está ferido, aleijado, enfermo,
distorcido, aprisionado, destruído e perdido. Esta é a condição do homem pós-queda em relação à sua capacidade de arbítrio, à sua volição. Em seu estado natural, o ser humano não pode pensar, querer ou fazer o bem espiritual. É a condição do homem. Ele não pode se voltar para Deus sozinho. A vontade do homem está escravizada pelo pecado. O homem continua tendo vontade e fazendo escolhas, mas sua inclinação é sempre para o mal, para as coisas da carne. O homem é incapaz de escolher a Deus sem auxílio. E aqui, nesse ponto, até aqui, calvinistas e arminianos estão dizendo amém. Estão concordando, mas aqui nesse ponto reside a distinção fundamental do arminianismo. Embora o homem nasça com o arbítrio escravizado, ele não é deixado nesse estado. Deus intervém com a graça preveniente, a graça que vem antes. O livre-arbítrio no processo de salvação não é uma habilidade natural que sobreviveu à queda, mas um arbítrio liberto pela graça preveniente, ou uma capacidade graciosa que foi restaurada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Então, portanto, o livre-arbítrio que o homem possui hoje para aceitar a Cristo é um dom da graça. Um dom da graça, não uma capacidade inerente da natureza humana decaída. É um dom da graça de Deus. E é por isso que calvinistas e arminianos se diferem nesse ponto aqui, porque eles entendem que o homem só crê depois que é regenerado. E nós cremos que o homem pode crer em Deus por meio da graça preveniente, dar uma resposta de fé antes de ser regenerado. Quando ele crê e se arrepende, ele se entrega a Cristo, então ele é regenerado, justificado, adotado e aí por diante, ok? Eu deixei um quadro aí para que os irmãos possam estar conferindo o estado pré-queda, pós-queda sob a graça de Deus, a condição da vontade, a capacidade e a fonte da capacidade, ok? Está aí para os irmãos conferirem depois. Subponto 2, a corrupção total da natureza humana. E aqui a gente vai basicamente definir o que é depravação total. E por definir depravação total, é importante que a gente chegue ao conhecimento e à clareza do estado natural do homem sem Deus, a condição do homem pós-queda. Preste atenção, a lição diz: o pecado corrompeu o ser humano em toda a sua natureza, corpo, alma e espírito. O que significa que o intelecto, as emoções, a vontade, a consciência e a liberdade foram profundamente afetadas. Essa é a condição humana. Uma condição de depravação total. Mas, irmão Murilo, o que é depravação total? Eu preciso de uma definição e eu vou lhe dar. Depravação total significa que, mesmo o ser humano podendo fazer algumas coisas boas, o pecado, infelizmente, prevalece em seu coração. E mais, contamina todo o seu ser. É por isso, depravação total. Em algumas outras versões ou teologias e tal, a expressão que aparece não é depravação total, é corrupção total. Essa depravação, ela não é total no sentido de intensidade. O homem é tão mau quanto ele pode ser, não é nesse sentido de intensidade. Até porque Jesus, ele reconhece dizendo o seguinte: vocês mesmos sendo maus, vocês dão boas coisas aos filhos de vocês. Então não é no sentido de intensidade. Depravação total é no sentido de abrangência, corpo, alma e espírito. O pecado afetou o homem na sua inteireza. Isto é depravação total. Após a queda, o que foi que aconteceu? O homem caiu, é por isso que a gente fala de queda. Ele caiu do estado de inocência e agora ele caiu para um estado de pecado, de culpa diante de Deus. Queda, ok? E o que aconteceu após a queda? O homem continuou sendo um ser racional, com intelecto que lhe foi dado por Deus, porém o seu entendimento passou a ficar entenebrecido, conforme Efésios 4:18, corrompido, conforme Salmo 14, verso 2 e 3, arrogante, Efésios 4:17, cego para as coisas de Deus, 1 Coríntios 2:14 e 2 Coríntios 4:4. Seus pensamentos e sua imaginação foram dominados pelo pecado, Isaías 65:2, Gênesis 6:5.
Em segundo lugar, o homem continuou sendo um ser moral, dotado de consciência. Mas sua consciência foi corrompida, Tito 1:15, e enfraquecida, 1 Coríntios 8:7, e em alguns casos até cauterizada, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Em terceiro lugar, o homem continuou tendo volição, mas a vontade do homem foi pervertida, Tito 3:3. O homem passou a seguir o curso deste sistema governado pelo diabo e a vontade da própria natureza pecaminosa, Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3, Gálatas 5, versículo 19 ao 21, e o homem passou nesse estado aqui, né, de pervertido, de sendo controlado pelas coisas deste mundo, ele passou indo de mal a pior, conforme 2 Timóteo 3:13. Em quarto lugar, continuou sendo um ser emocional, mas suas emoções foram corrompidas pelo pecado. Nós temos aí Hebreus 3:10, Jeremias 17:9, Romanos 2:5, Tiago capítulo 3, versículo 14 e 15, e várias outras passagens aqui. O homem passou a ter prazer no pecado. Hebreus capítulo 11, versículo 25. Em quinto lugar, o homem perdeu sua liderança natural sobre a criação e sua harmonia com ela, precisando se impor pela força. Em sexto lugar, a sensibilidade espiritual do homem para as coisas de Deus foi perdida. É por isso que Efésios 2:1 o retrata como alguém que está morto, separado, completamente alienado de Deus. Perdão, só um minutinho aqui. A muriçoca aqui estão me pegando. Pronto, voltei. Voltei, tá vendo aí? Então, vê só. Tudo isso aqui aconteceu após a queda. E isto são implicações da depravação total. Subponto 3. Responsabilidade humana. Eita, que subponto tremendo, não é? Como o povo diz lá no Pernambuco. Eita, coisa terrível. No sentido de... Eu não sei porquê, mas no sentido de boa. No sentido de... Eita, rapaz, que negócio tremendo, extraordinário. Diz terrível, né? Mas vamos lá. Responsabilidade humana. A lição diz: na Bíblia, lemos claramente sobre Deus chamando pessoas a uma decisão consciente. Josué 24:15. Em Deuteronômio 30, o Criador coloca diante do povo o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho do bem e do mal, e o convida a escolher o bem. Então, escolham o bem para que vocês vivam, certo? De forma semelhante, o Evangelho de João afirma que a luz resplandeceu nas trevas, contudo, o mundo permaneceu indiferente à sua manifestação e se opôs à sua vontade. Aqueles que eram seus não o receberam. Em outras palavras, o que esse subponto está querendo nos ensinar? Que diante do convite de Deus, o homem tem uma responsabilidade. E que responsabilidade é essa? Escolher, aceitar ou rejeitar. Se o homem aceitar, haverá essa e essa consequência. Se o homem rejeitar, aí haverá essa e essa consequência. Em última análise, há uma responsabilidade humana pelas escolhas tomadas. E isso aqui é importante para se entender o que é livre-arbítrio. Pense em responsabilidade humana como a resposta para a seguinte pergunta: de quem é a culpa se eu faço algo errado? Se você faz algo errado, de quem é a culpa? A culpa é sua. Quem foi que escolheu fazer errado? Foi você. Por que você escolheu fazer? Porque você tem livre-arbítrio. Agora, dentro da perspectiva calvinista, que Deus decreta todas as coisas são decretadas por Deus. E se Deus decreta tudo, inclusive os nossos pecados são determinados por Deus. E ainda se Deus não concede graça a todo mundo, se o homem não tem livre-arbítrio de forma alguma, se a graça ela é limitada, ela não é para todos, já que Jesus não morreu para todos, não tem graça para todos. Então, o homem que permanece no pecado, ele foi determinado que ele permanecesse no pecado, no dia do juízo. Como Deus diz, fulano, você vai ser condenado. Você vai para o inferno. Ok? Você vai para o inferno. Certo, eu vou para o inferno. Mas por quê? Porque você fez isso. Mas o Senhor me deu graça para mudar? Não dei. Você não estava entre os eleitos.
eu poderia fazer diferente do que o Senhor determinou, não porque eu decretei que você fizesse exatamente isso. De quem é a culpa? Do homem ou de Deus? Então, preste atenção como esse assunto é complicado. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, 1 Timóteo 2:4. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha o que diz 2 de Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada. Deus, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer salvar todo mundo, não quer? Certo. Mas nem todo mundo é salvo. Então, se Deus quer salvar todo mundo e nem todo mundo é salvo, a responsabilidade pelos não salvos não recai sobre Deus, mas sobre quem rejeita a salvação que ele oferta a todos. É desejo dele que todos se salvem. Mas como a graça é resistível e eu posso resistir à graça que Deus me concede, a responsabilidade pela minha condenação, pelos meus pecados, pelos meus erros, não é de Deus, mas é minha. Então é dentro dessa conjuntura que nós enxergamos a questão da responsabilidade humana. Não estamos tirando com isso a soberania de Deus. Então desse caso Deus não é soberano. Que Deus é esse que quer que todo mundo se salve e todo mundo não se salva? Deus não é soberano. Quer dizer que pelo fato de Deus estar dando livre-arbítrio às suas criaturas, pessoas que ele criou, e Deus decidiu assim se relacionar com elas, ele deixa de ser soberano? Então quem está limitando a soberania de Deus não é o arminiano e no fim das contas é o calvinista. Deus só é soberano se ele determinar todas as coisas. Deus só é soberano se ele controlar tudo. Irmão, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, vamos ter paciência. Romanos 2:6 diz o seguinte: Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então as nossas obras são responsabilidades nossas, não são um decreto de Deus que a gente vai fazer exatamente o que a gente vai fazer, porque senão Deus se torna coautor do mal. Se Deus determina tudo, inclusive o pecado, Deus é o autor do mal moral. Então a gente enxerga a responsabilidade humana por esse viés. Ponto 2. A necessidade da graça. A necessidade da graça. Subponto 1. A vontade humana corrompida. A vontade humana foi corrompida. A lição diz: a Bíblia mostra que o ser humano ficou naturalmente inclinado para o mal. Estado de depravação total. Embora não tenha perdido a capacidade de fazer escolhas de natureza moral. Contudo, como vimos, para escolher o bem espiritual, o ser humano não pode contar apenas com seu intelecto e arbítrio. É preciso mais que isso. A história revela que, por meio da observação natural, o ser humano pode chegar à conclusão da existência de Deus. É o que em teologia denominamos de teologia natural ou revelação geral. No entanto, é impossível alcançar a salvação e ao mesmo tempo ter um relacionamento com Deus apenas por contemplação ou contemplando a criação de modo geral. É necessária uma graça especial pela qual o coração humano seja profundamente tocado pela revelação divina, tal como nos é apresentado na bendita pessoa de Jesus Cristo e na ação do Espírito Santo. É o que na teologia denominamos de revelação especial. Esses resumos, não é, que se às vezes fazem do livro de apoio, às vezes fica meio esquisito aqui na lição. A vontade humana corrompida. Aí o ponto aqui, o subponto vai falar sobre revelação geral, revelação especial e da necessidade dessas revelações, né? Não sei, eu acho que poderia ser melhor explicado aqui. Às vezes quando vai reduzir o texto do livro de apoio para o texto da revista, não fica tão legal em alguns subpontos, como foi o caso que aconteceu na lição passada dos adultos. Eu até disse aos irmãos, na revista nós contém aqui um erro de data, mas no livro de apoio tá certo. É porque quando a pessoa foi fazer a redução do texto, o resumo daquele subponto ali em específico, ela resumiu um parágrafo que quando passou para a revista ficou um erro lá. Ficou um negócio bagunçado. Eu não sei, aqui não ficou tão legal não. Mas vamos lá. Qual é o nosso objetivo aqui? É mostrar a questão do que é revelação
geral e do que é revelação especial. E por que nós precisamos da revelação especial? A revelação geral, ela é limitada por muitos aspectos. E um deles, talvez aqui seja o ponto de conexão, seja a vontade humana corrompida. A vontade humana corrompida tende a suprimir, a sufocar a revelação de Deus. Isso tende a acontecer. Então, uma das razões pelas quais a revelação geral ela é insuficiente, entre outras, mas uma das é justamente essa vontade do ser humano corrompida. Murilo, ok, eu entendi, mas afinal de contas, o que é revelação geral? Revelação geral é a automanifestação de Deus, ou a automanifestação de Deus acessível a todas as pessoas, em todos os tempos e lugares, principalmente por meio da natureza, criação, da história e providência, e do interior humano, a consciência, o nosso senso moral. Ela é geral, porque é universal e porque seu conteúdo é menos específico do que o da revelação especial. Pela revelação geral, o ser humano pode chegar a conclusões verdadeiras sobre Deus, que Deus existe, que Ele é criador, que Ele é Senhor, que Ele é poderoso, que Ele é salvo. Agora, por que essa revelação ela é insuficiente? Por que ela não salva? Porque há uma limitação no homem e não em Deus. Deus não falha em se revelar. Talvez aqui entre novamente o ponto de conexão, a vontade humana corrompida. A condição do ser humano o torna limitado em relação à autorrevelação de Deus. Essa revelação geral, ela não salva, porque ela não comunica o evangelho, não revela com clareza o caminho da reconciliação, a obra substitutiva de Cristo e a justificação pela fé. Em segundo lugar, ela é insuficiente para o relacionamento salvífico, já que pode levar o homem ao reconhecimento de Deus, mas não à comunhão redentora com Deus. E por fim, como já falei aqui, ela é suprimida e ela é distorcida pelo pecado. Aí, em contrapartida, nós temos aquilo que é chamado de revelação especial. Revelação especial é a comunicação particular de Deus em atos e palavras redentivos, dadas a pessoas em momentos específicos, ou seja, você vê deixa eu ver um exemplo aqui de revelação especial na Bíblia. Pronto, a entrega dos 10 mandamentos. Aquilo é uma revelação especial. É Deus se revelando de forma direta, pessoal, a Moisés e à nação de Israel. Então isso é chamado de revelação especial. O ato da encarnação, ali é a revelação especial, né? A revelação direta de Deus à humanidade. Então, revelação especial é isso. E hoje ela é conhecida de modo normativo nas Escrituras, culminando na pessoa e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é superior porque ela é mais clara e detalhada, ela explica quem Deus é e o que Ele fez para nos salvar. Em segundo lugar, ela é cristocêntrica e redentiva, mostra Cristo como o único mediador, como o único salvador. Ela é interpretativa, porque ela interpreta corretamente a criação e a história, e ela vem acompanhada da ação do Espírito Santo, que ilumina, convence e aplica a verdade ao coração. Sem a revelação especial, mais a graça de Deus, o homem pode até ver Deus na criação, mas não pode abraçar Deus em Cristo para a salvação. É por isso que é necessário a revelação especial. E hoje nós temos a Bíblia, a Escritura, como revelação especial de Deus. E daí a necessidade de se proclamar, de se pregar, de se anunciar a mensagem do Evangelho. O subponto 2 fala sobre o que é graça preveniente. É uma pergunta, o que é graça preveniente? Já vimos aqui que é a graça que antecede, é a graça que vem antes. A lição diz, graça preveniente é uma expressão teológica, você não vai encontrar essa expressão na Bíblia. O texto aqui falando graça preveniente. Você também não vai encontrar a palavra trindade na Bíblia e muitos outros termos. Por quê? Porque são expressões teológicas. E aqui não é diferente. É uma expressão teológica que se refere à ação amorosa e soberana de Deus, cujo propósito é despertar o coração do pecador para a grandeza de sua misericórdia e amor. Trata-se de uma graça que antecede a conversão, sendo ela que capacita o ser humano a arrepender-se e a crer em Jesus Cristo para a salvação. A graça que vem
antes. Há alguns textos bíblicos que nos mostram essa dinâmica da graça preveniente, de forma explícita e às vezes de forma implícita. Vamos a eles, vou ler aqui alguns. 1 João 4:1. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Se o Espírito não agir na vida do homem, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo, este homem não pode fazer essa confissão que João aqui está declarando. Jesus é Senhor. Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ou seja, ele atraiu os pecadores. E esses pecadores, eles se renderam, se arrependeram e creram no Senhor. Ezequiel 34, versículo 11 e 16. Porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Uma iniciativa divina. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sempre uma ação antecipatória de Deus. João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Romanos 2:4, Colossenses 4:7, 1 Coríntios 15:10, 2 Coríntios 3:5, 1 João 4:19, Tito 2:11 diz assim, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Então, todos os homens recebem uma porção dessa graça. A graça não se limita a alguns. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, a vontade divina sempre vem antes da vontade humana. A vontade humana só pode escolher livremente porque a vontade divina agiu previamente, possibilitando isso. A graça preveniente, ela tem pelo menos 3 características. Primeiro, ela é universal, ela é suficiente e ela pode ser resistida. E eu separei aqui vários textos que mostram que a graça pode ser resistida. Gênesis 4, versículos 6 e 7, Deuteronômio 30 e 19, Josué 24:15, primeiro livro dos Reis 18 e 21, Isaías 1, 19 e 20, Salmo 119, 30, Mateus 23 e 37, Lucas 7 e 30, Atos 7, 51, 10 e 43, João 1:12, 6 e 51, 2 Coríntios 6 e 1, Hebreus 12 e 5, ok? Como essa graça opera? A lição diz, no Antigo Testamento, Deus operou essa graça por meio de sua revelação a homens como Enoque, Noé, e especialmente por meio da eleição de Abraão e da formação de um povo para representá-lo na terra. Essa foi a graça em ação na Antiga Aliança. Na Nova Aliança, essa graça opera por meio da obra redentora de Cristo no Calvário, que trouxe luz a todos os homens. Ela é aplicada pela atuação do Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Preste atenção, é sempre uma ação cuja iniciativa primeira parte de Deus. Graça preveniente. Não é que o homem escolhe a Deus, mas o homem só pode escolher a Deus porque Deus antes agiu graciosamente, de forma preveniente, suspendendo os efeitos da queda em relação à volição do homem, tornando o homem plenamente capaz de escolher, aceitar a boa nova do Evangelho ou de rejeitá-lo. E aqui, pensando na perspectiva arminiana, nós temos 2 correntes aqui. Nós temos a arminiana clássica e nós temos a arminiana wesleyana. Ambas estão dentro do subsídio, mas eu quero me deter na perspectiva arminiana clássica, porque é a que eu acredito que se harmoniza mais com as escrituras. Como essa graça age prevenientemente, de forma antecipatória, de forma antecipatória, né? Foi isso que eu disse, né? É isso mesmo.
Como é que essa graça age assim? Nós cremos que essa graça, ela atua no coração do homem de forma ordinária, por meio da pregação do evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a pregação do evangelho é o meio pelo qual essa graça de Deus, ela é gerada no coração do homem. Entende? Por meio da pregação do evangelho, a graça de Deus abre, esse é que eu posso falar isso assim, uma linguagem metafórica, abre os olhos do nosso coração para a mensagem de Cristo. E então, eu sou habilitado, isso já é uma ação graciosa de Deus, eu sou habilitado para ou rejeitar ou aceitar a mensagem do evangelho. Só que Deus não está preso a esse modo ordinário. O arminianismo clássico crê que, de modo extraordinário, por uma atuação extraordinário, entendeu? Por uma atuação interior do Espírito Santo ou por outros meios, isso até é perigoso dizer, não é? Entenda, não entenda como herege, não. Entenda o que eu vou falar aqui agora. Quando eu digo por outros meios, eu vou explicar aqui. Mas não deixa de ser da submissão à ação interior do Espírito Santo. Por uma ação interior do Espírito Santo, mesmo sem a pregação do Evangelho, alguém venha a aceitar Jesus. Irmão Murilo, que absurdo você acabou de dizer. Calma, deixa eu explicar. Há muitos relatos, há um site chamado Portas Abertas, é um site de missões. E lá, e em vários outros sites, várias outras pessoas dão testemunho que em países cujas Bíblias são proibidas, cujo evangelho é extremamente perseguido, pessoas têm sonhado com Jesus e o têm aceitado como seu único e suficiente Salvador. Se a pregação do evangelho é o meio ordinário, Deus não está limitado a isso, é o que eu quero dizer. Por exemplo, há muitos relatos, você pode pensar aí na internet, muitos relatos de muçulmanos, gente ali praticante mesmo, gente presa mesmo a esta religião. Muitos muçulmanos estão aceitando Jesus. Eles, em sonho, veem uma pessoa e essa pessoa diz: eu sou Jesus, a quem você rejeita, a quem você não aceita, a quem você persegue. E essa pessoa, ao acordar, se entrega a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso acontece, mas são meios extraordinários, certo? Então, nós cremos que essa graça atua de forma antecipatória. É a visão perspectiva arminiana clássica, mas há também aí, deixando no subsídio, a perspectiva wesleyana arminiana, ok? Arminiano-wesleyana. Ponto 3. Salvação, uma escolha capacitada pela graça. O subponto 1 nos diz: a salvação é um dom gracioso de Deus oferecido livremente a todos os homens por meio de Jesus Cristo. Esse dom não é imposto, mas exige uma resposta humana marcada por arrependimento. Escute, a salvação é um dom gracioso de Deus, mas tem como condição a fé e o arrependimento. Já falamos sobre isso lá no resumo da lição. Aqui queremos nos deter com mais alguns detalhes. Temos a salvação, presente dado por Deus, mas essa salvação tem como condição fé e arrependimento. A fé salvadora é uma confiança viva em Cristo. E o que é fé? Até o ateu tem fé. Ele diz que não, mas até ele tem fé. Não é? Mas o que é fé? A fé envolve conhecimento do Evangelho, e eu vou repetir, a fé envolve conhecimento do Evangelho, assentimento, não é só conhecer, é assimilamento. É ver que essa mensagem, ela não é uma mensagem entre muitas. Ela é a mensagem. Ela é a verdade. E sendo convencido, tendo assimilado isso aqui, que a mensagem do Evangelho é a verdade, deve haver também
dentro da fé salvadora, uma entrega pessoal ao Salvador. Não só um convencimento intelectual, porque Tiago 2,19 vai dizer que os demônios creem que estremecem. Então, até o Satanás é crente dentro desses aspectos aqui de meramente conhecer, de meramente saber que Deus existe. Não é, eu sei que Deus existe, eu creio que Deus existe. Não é isso. É se entregar pessoalmente a Ele. Então, a fé, ela é uma necessidade bíblica para a salvação. E ela aparece em vários textos, como tal. Hebreus 11,6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é o meio pelo qual nós nos aproximamos dele. Lembra do nosso texto principal? Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Nós temos também várias outras passagens que falam sobre a necessidade da fé. Por exemplo, Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então a fé é necessária. E a fé envolve conhecimento, assentimento e entrega pessoal. Temos a questão do arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento não é remorso. Não é remorso. O arrependimento, em termos práticos, envolve reconhecer o pecado com culpa e gravidade diante de Deus. É enxergar o pecado como Deus enxerga. E enxergando o pecado como Deus enxerga, ser tomado por um sentimento de comoção, não é comoção, mas por um sentimento de culpa. Eu sou culpado. Eu não sei por que eu fiz isso, por que eu estou assim. Eu estou arrependido, não porque fui descoberto, não porque você não é a punição em si, é pelo erro em si, porque o erro em si é uma coisa terrível. Senhor, me perdoe, eu estou arrependido, Senhor. Eu estou arrependido, não é o medo da condenação, é o ato em si, é o pecado em si, o pecado é terrível. Eu sou culpado disso. Arrependimento. Então, fé e arrependimento andam juntos. A fé pressupõe o arrependimento pressupõe a fé. Por exemplo, eu não posso ter fé. Eu não posso ter fé sem se arrepender. Eu não posso me arrepender genuinamente sem fé. Então, são ações que caminham juntas de mão dadas. Aí nós temos por último aí perseverança e livre-arbítrio. Meu Deus! Que tema espinhoso. Esse aqui é um dos mais espinhosos. A gente vai falar sobre ele. Eu não sei se é na lição 10, que a gente vai tratar sobre perseverança. Mas a gente vai ter uma lição aqui falando sobre perseverança. Não é a 10, é a 12. Vai chegar. Mas vamos aqui falar de forma introdutória. A lição diz: após a conversão, dotado de livre-arbítrio, o cristão é chamado a perseverar voluntariamente na fé. A Bíblia adverte que é possível afastar-se de Deus, como mostra a exortação contra o coração incrédulo e desviado, Hebreus 3:12, e o risco real de decair da graça, Gálatas 5:4. Perseverar na fé não é um estado automático ou incondicional, garantido por um decreto eterno, mas é uma continuidade relacional e dinâmica com Cristo, na qual a segurança da salvação está condicionado à permanência do crente na fé. A perspectiva calvinista diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Aí você pode continuar errando, você pode continuar pecando, você pode continuar fazendo o que você quiser. Uma vez salvo, salvo para sempre. Errado! Isso está errado, irmão. Isso é falacioso. Não é isso que os calvinistas dizem. Ok? Quando eles falam que uma vez salvo para sempre, eles não estão querendo dizer que você vai poder fazer cair, fazer pecar e ver de todo jeito. Ele vai dizer que o salvo vai perseverar nas coisas de Deus e nelas vai permanecer. Ok? Então isso aí é falacioso, é um espantalho. Não diga isso não, senão você vai passar vergonha. Mas o calvinista crê da seguinte forma: quem foi salvo não perde a salvação. Ele vai perseverar até o fim porque ele é um eleito. Não é que ele vai viver pecando, ele não vai viver pecando, porque um eleito não vive pecando. Entendeu? Só que a gente crê, já que a graça ela é irresistível, já que nós temos o livre-arbítrio, já que a perseverança ela deve obedecer a uma condição, e essa condição é permanecer em Cristo até o fim, nós cremos na possibilidade de apostasia.
Você vê que há um texto em João, eu até anotei aqui, João 15, ensina que ele, Cristo, é a videira e os seus discípulos são os ramos. Aí em seguida o Senhor adverte: se alguém não permanecer em mim, será cortado, secará e será lançado fora. Então, a salvação está condicionada à perseverança em Cristo. E perseverar pressupõe também graça dada por Deus. Então, quando a gente pensa em salvação, a gente está falando de graça do início ao fim. Deus lhe dá graça do início ao fim. Agora, há uma responsabilidade que não é meritória, mas há uma responsabilidade em perseverar. Há uma responsabilidade em perseverar. É possível perder a salvação. Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 6, fala sobre isso. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 21, fala daqueles que escaparam das contaminações do mundo pelo conhecimento de Cristo e depois se deixaram envolver novamente, tornando o último estado pior do que o primeiro. É possível apostatar. É possível perder a salvação. Agora, a perca da salvação não é algo tão simples. Não é assim: eu cometi uma falha, perdi minha salvação. Me arrependi e ganhei minha salvação de volta. Tu é arminiano, né? Tu já perdeu a salvação quantas vezes hoje? E ganhou. Não é assim que funciona. Isso é desonesto. Para se perder a salvação, eu preciso apostatar. Eu preciso me desviar. Negar completamente o evangelho e morrer nessa condição. Perdi minha salvação. Entendeu? Então, meus irmãos, tá vendo aqui, ó, já chegou até a hora de terminar, tá até apitando ali, tô brincando, essa é a ligação. Ok? Então, meus irmãos, há uma possibilidade real de perder a salvação. Vamos tentar explorar isso mais à frente na lição de número 12. Esse será um grande desafio, porque há muitos arminianos que são arminianos de 4 pontos. Eles creem na depravação total, na graça irresistível, eles creem na eleição condicional e eles também acreditam, me escapou um aqui, na expiação ilimitada. Mas quando chegam no aspecto da perca da salvação, da perseverança, eles dizem assim: não, uma pessoa que foi uma pessoa que foi escolhida pela presciência, ela não perde a salvação. É um problema que a gente vai tentar, com muita humildade aqui, trazer uma resposta, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu espero que essa aula seja bênção para você. Não se esqueça, brincadeira, não se esqueça, tenha um ótimo final de semana, mas peraí, não se esqueça, abra a jaula. Não é erro de gravação não, viu? Abra a jaula. Agora sim.